e o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos conseguir. Por aqui nós vamos conseguir. Hoje nós estamos com um probleminha na nossa internet, estamos trocando a internet, então provavelmente o pessoal do YouTube não vai conseguir ver, porque nós estamos fazendo direto no Face, pelo celular. Então é internet, bom, ela foi restaurada, vamos ver. Bem, continuemos então, amigos, agradecemos a companhia, Sérgio, Arlete, que já estão conosco, Dilza, e nos perdoem os amigos do YouTube, que acreditamos não vamos conseguir fazer a transmissão hoje por lá. Vamos até desconectar, porque não é possível fazermos essa ligação. Seguiremos só pelo Face mesmo, e mais tarde a gente posta lá no YouTube, no canal, como nós temos feito toda semana. Queremos lembrar sempre os amigos que cheguem até o canal Marina Ferri lá no YouTube, se inscrevam, é preciso movimentar, deixa lá o seu positivo, uma palavra, seja o que for, mas é preciso movimentar para que o YouTube entenda que aquilo tem valor, senão ele vai acabar nos desconectando, nos desligando. E aí muitas pessoas vão perder a oportunidade dos estudos que nós estamos fazendo. Então agradecemos a companhia dos amigos que estão conosco nesse instante, que possamos aproveitar ao máximo, vamos fazer a nossa prece para que tudo transcorra da melhor maneira possível. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as suas bênçãos, Pai, descendo sobre nós, ilumine as nossas consciências, apacente os nossos corações e que de alguma sorte os amigos espirituais possam estar junto de nós, nos intuindo, nos inspirando, a fim de que aproveitemos ao máximo todas as reflexões que possamos fazer sobre esses ensinos trazidos em o Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos muito então aos amigos que estão conosco, Gil, Marcelo, Sebastiana, são companheiros junto de nós e a gente agradece muito isso, a participação de todos, Brígida, Sandra, seu Antônio, Rosângela, Doroti, sejam todos bem-vindos, alegria sempre de estarmos juntos, Vera chegando também, agradecemos muito. Nós estamos, na noite de hoje, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, então nós estamos vendo o capítulo Ninguém Pode Ver o Reino de Deus se não nascer de novo. E neste capítulo todo, capítulo 4 do Evangelho, nós já vimos as questões da reencarnação, nós já vimos as questões das pessoas materialistas que não veem, não entendem a reencarnação e, portanto, não entendem que a vida já teve uma vivência anterior e teremos vivências futuras. Há muitas pessoas que pensam somente em uma única experiência que vai do berço ao túmulo, numa única encarnação. Nós paramos exatamente no trecho em que se falava, a respeito dos laços de família e a reencarnação, que eles são ampliados com a reencarnação, porque estamos ganhando novos parentes, novos amigos, novos companheiros, encarnados e desencarnados, então a nossa família espiritual vai aumentando muito, como espíritos já de experiências outras, nossa família vai aumentando muito. Em consequência a isso, nós vamos aprimorando, nós vamos tendo reencontros de criaturas queridas, outras criaturas são novas no seio familiar, porém são espíritos afins, com as mesmas ideias, mesmos interesses que nós, aproveitando a mesma experiência reencarnatória, e outros são aqueles com os quais nós temos algum comprometimento e precisamos então nos ajustar. Então a nossa possibilidade de família é toda essa de ampliar, e quando não cremos nessa possibilidade, muitas solicitações de vivências,
a união fica só no nível corporal. Não temos vínculos anteriores, nem teremos vínculos futuros, porque a vida seria um único transcorrer. Então, nossas ligações seriam corporais, sem nenhuma ligação espiritual, sem nenhuma consequência. Vimos, então, esse trecho todo. No item 23, então vimos até o item 22 desse capítulo 4, que tratava de tudo isso. No item 23, vão ser apresentadas 4 alternativas ao homem para o seu futuro no além-túmulo, quer dizer, na vida além desta vida, na vida no mundo espiritual. Então, o homem, de um modo geral, a humanidade, ela tem 4 visões diferentes da vida além da vida material, da vida após o túmulo. A primeira é o nada. E quem é que pensa nesse nada? Quem é que vê como nada? Não existe nada, nada continua, tudo se acaba. Os materialistas, que vinculam a nossa vida apenas a esse período em que estamos na matéria. Acabada a matéria, acabou a vida, não temos mais continuidade, não temos mais vínculo com ninguém. Então existe uma parcela da humanidade que entende o nada. Não existe nada além da sepultura, além do fenômeno da morte. Uma outra parcela, um outro grupo de pessoas entendem que após a morte, nós, como espíritos, filhos de Deus, como centelhas divinas, voltaríamos ao todo universal. Então voltaríamos a Deus, haveria uma absorção no todo universal. E essa ideia é uma ideia bastante antiga, que vem com o nome de panteísmo, achar que somos pedacinhos de Deus e que retornaremos a Deus recompondo a divindade após a nossa desencarnação, a nossa morte do corpo físico. Nós estaríamos voltando como um pedacinho de Deus, compondo esse todo universal. Um terceiro grupo de pessoas na face da Terra pensa que além da morte existe a conservação da individualidade. Sim, cada um continua como é, com a sua identidade natural. Cada um continua a existir além das fronteiras da morte, mas com uma fixação definitiva da sorte. Ele está então levado a um estado pós-morte em definitivo, que algumas religiões, como a Igreja Católica traz, seria a ideia de ficar num céu, no inferno. Antes havia o purgatório, hoje não existe mais, ou um nirvana, ou um local de delícias, ou um local infernal. Enfim, a criatura seria projetada, ainda que individualidade, a um habitat no mundo espiritual para sempre, para a eternidade. Então esse seria um grupo que pensa essa continuidade do existir, mas nessas condições. E o quarto grupo, a quarta parcela da humanidade, entende a vida além da vida como a conservação da individualidade, como o terceiro grupo. Continuamos, cada um continua sendo quem é, do jeitinho que é, se auto-identifica, então é uma individualidade. Mas há uma diferença com relação a esse terceiro grupo, que é o progresso infinito. Então não estaremos presos a um habitat, a um local, a uma condição de vida, estagnados dali para frente, permanecendo eternamente nas condições em que saímos daqui. Então pensa-se na lei de progresso, na continuidade, no desenvolvimento, na evolução. É vida que segue. Essa é a ideia que o Espiritismo abraça. Então, por aqui, nós vemos que as pessoas fazem ideias diferentes a respeito da vida além da vida. No caso do nada e no caso de ser absorvido no todo universal, que é o panteísmo, os laços de família se rompem, se acabam, porque se não existe nada, acabou ali a ligação familiar. Se vamos voltar
a ser parte do todo, acabamos nos separando dos familiares. Então os laços de família se acabam na morte. No terceiro caso, que é a possibilidade da individualidade continuar a existir, mas em locais específicos para sempre, de onde ela não sairá, ela se manterá ali pelo que ela fez por merecer. Então, não há possibilidade de se reencontrarem, a não ser que todos estejam no mesmo meio. Então, os familiares irão se encontrar se aquele um foi para o nirvana, o céu, um local de benesses, e todos os seus familiares também vão se reencontrar. Mas se não for assim, não se reencontrarão. Se o outro foi para regiões de sofrimento, infernos, Hades, purgatório, não importa o nome que dê, mas um local de sofrimento, e todos da sua família também forem, vão se reencontrar. Se não for assim, não se reencontrarão mais, porque estarão destinados a permanecer nesses locais sem a condição de melhoria. No entanto, o pensamento espírita da continuidade do existir, da lei de progresso e tudo que ela proporciona e a vida que segue na esfera espiritual, dá a certeza para nós da continuidade das relações entre os familiares, entre os que se amam. Então, a verdadeira família, que é aquela família unida pelos laços do coração, tecidos na amizade, na fraternidade, esses elementos vão se reencontrando no mundo espiritual, atraídos ou levados pelo mesmo espírito de querer, de foco de vida, de gostar, de agir, e ali vão se encontrando. Então sempre haverá a possibilidade dos reencontros. Nós agradecemos aos amigos, ao Alexandre que está chegando aqui. Alexandre está fora do Brasil, que bom que está conosco nesse instante. A gente fica feliz, mais por saber que família e que está bem, a gente fica feliz. A Maria Lé, que está conosco, Terezinha, Mara, são amigos que estão conosco nesse instante, e a gente agradece muito a companhia. Então, minha gente, por aqui vocês viram que existem visões diferentes dos laços de família e da continuidade do existir no além da vida, no pós-morte. São filosofias abraçadas, são questões colocadas e que muitos abraçam como verdades. E aí nós vamos começar o trecho deste capítulo 4, que fala das instruções dos espíritos. Como nós sabemos, todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem os textos sagrados, os comentários, análise do professor Hippolyte, Leon Kardec, e em seguida, fechando toda aquela análise, instruções dos espíritos, que foram mensagens psicografadas à época em que estava se organizando os textos do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre pertinentes ao assunto em foco. Então eles vêm completar o nosso raciocínio, nos ajudando a ver um pouco mais. A Cláudia perguntando se ela pode não encontrar a família se eles já estiverem reencarnados e eu desencarnar. Cláudia, do mesmo jeito que nós encontramos quando eles estão desencarnados e nós encarnados, porque nos encontramos pelas vias do sono, no sonho, nos desdobramentos, porque os nossos sonhos, as nossas vivências noturnas são desdobramentos do espírito. Nós vamos para perto deles tanto quanto eles vêm para perto de nós. Então a questão de estar encarnado ou desencarnado não é sinônimo de separação entre aqueles que se amam, entre os que se buscam. Não há barreira para o reencontro. A questão encarnado e desencarnado não significa nada. Nós vamos ver André Luiz voltando ao seu lar, encontrando os filhos, a família. Ontem falamos do Vicente, o outro médico que agora vai passar a estudar e trabalhar junto com o André Luiz.
Ele também falando que foi ver a família. Nós vimos Dona Laura não só visitando a família, acolhendo a família no mundo espiritual, mas o marido que já está reencarnado e ainda é uma criança, poder ser levado ao mundo espiritual e contatar. Então não tem distância, não tem separação. Quando nós nos aproximamos, desejamos, nos queremos, a gente pode não ter lembrança das vivências, mas ninguém está separado. A família continua sempre. Questões de encarnar e desencarnar não são barreiras que separam, que impedem os corações que se buscam. Não há impedimento para o amor, não há impedimento para os corações. Então não fiquemos presos a isso. Talvez a dificuldade seja da nossa visualização, seja de ouvir, seja de tocar e seja de não lembrar. É uma questão de registro na nossa memória. Talvez não nos lembremos desses encontros, mas muitas vezes nós acordamos com aquela sensação e dizemos: nossa, mas foi um sonho tão vivo, tão real. E era real, e é real. Às vezes sentimos a presença, aquele perfume, aquela lembrança forte do nosso ente querido, é a sua presença junto de nós. É que a nossa sensibilidade, quando estamos na carne, sofre muitos bloqueios, tem uma certa dificuldade. Vamos ainda, boa noite a Divone, a Cleusa, a Lília, sejam todos muito bem-vindos, sempre motivo de festa para nós quando estamos aqui juntos. Então, nesse item 24 das Instruções dos Espíritos, tem como título Limites da Encarnação, e é uma página escrita por São Luís. Essa página escrita por São Luís, vamos ver aqui então, em 1859, como nós dissemos, eram psicografias de época pertinentes ao assunto que está sendo tratado no capítulo. E foi feita uma pergunta, quais são os limites da encarnação? Quantas vezes eu vou precisar mergulhar na carne? Quantas vezes eu tenho que voltar à terra? Quantas vezes eu tenho que receber um corpo para aqui estar? E antes do texto mesmo do Evangelho, essas perguntas também estão em O Livro dos Espíritos. E vamos nos lembrar, o Livro dos Espíritos é de 1857, então 2 anos antes do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui, novamente, as perguntas são trazidas para reflexões de espíritos amigos. Sônia Maria, agora também que eu vi. Seja bem-vinda. Kazuko, seja bem-vinda também. O Gil, que eu acho que eu não disse boa noite, faço questão de dizer aos amigos todos. A Célia também, que eu não disse. Então, na questão 168 do Livro dos Espíritos, foi questionados a respeito dos limites da nossa encarnação, quanto precisamos estar juntos. É limitado o número das encarnações, foi perguntado, é limitado o número das encarnações corporais ou os espíritos reencarnam perpetuamente? Haveria um tempo para isso ou vai ser assim para sempre? E eles respondem, a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Quando atingirmos o progresso suficiente, que nos concede a vida terrena, não precisaremos mais reencarnar aqui. É como uma escola. Fizemos todas as séries que aquela escola tem, de 1º grau, 2º grau, grau universitário, concluímos o curso, não precisamos mais fazer série nenhuma. Mas enquanto não concluirmos o curso, nós precisamos então retornar à aula, retornar ao aprendizado, para podermos seguir adiante. E na questão 169, Kardec perguntou, é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Esse número é igual, então todo mundo viveria a mesma quantidade de experiências? Eles dizem não.
Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Quase infinito. Jesus dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém chegaria próximo ao Pai que não fosse pela sua rota, pelo roteiro que ele já havia experimentado e poderia nos indicar. Então ele está como mestre mesmo na nossa caminhada, mostrando o caminho do aprendizado a todos nós. Mas como numa escola, nós vamos ter alunos aplicados que rapidamente vão vencendo as matérias, em uma faculdade poderia até ir eliminando matérias, né? E tem aqueles que cabulam aula, que colam, que não se aplicam e que vão, como o popular diz, empurrando com a barriga. Claro que não vão vencer a jornada tão fácil. O que nós precisamos lembrar é que quando o aluno fica tanto tempo assim num grau universitário e não vai adiante, ele pode ser jubilado, ele perde a chance. E na Terra a mesma coisa. Podemos ser jubilados no aprendizado terreno se não cumprirmos a nossa parte. E aí teremos que ser remanejados para outra escolinha, um pouquinho mais fraca, que atenda ao nosso nível de vontade, de capacidade, de desenvolvimento. A Cláudia dizendo, acho que devo voltar todos, Cláudia, sem exceção, estaremos retornando. Vale lembrar a Jesus, quando ele questiona aos seus, quem dizem que eu sou? E o que os seus disseram? Uns dizem que é Elias, é Jeremias, é algum dos profetas, que teria voltado. E eles estavam falando com Jesus, o espírito mais nobre que eles tinham conhecimento, mais íntegro que eles tinham conhecimento, e ainda assim eles achavam que era alguém de um passado que estava voltando a viver entre eles, um dos profetas. Eles dizem isso a Jesus, sabiam da necessidade então de voltar para se aprimorar, para cumprir aquilo que Deus deseja a todos nós, a questão da felicidade, do conhecimento, da iluminação. Então, na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito de quais os limites da encarnação, que foi a pergunta feita, os Espíritos disseram, a encarnação não tem limites nitidamente traçados com relação ao corpo material, né? Ao corpo do espírito, a matéria. Não tem limites nitidamente traçados com relação ao corpo, porque esta matéria está sempre sujeita a melhorias, a mudanças, então não há um limite. A materialidade do envoltório, do corpo físico, diminui à medida que o espírito purifica-se. Então vamos lá, pensando nos nossos dois corpos, basicamente, o físico, este biológico, que estamos portadores enquanto encarnados, e o nosso corpo espiritual, que o próprio Paulo diz, vi um homem, não sei se em corpo espiritual ou se em corpo material. Então eles já sabiam de um corpo espiritual. São basicamente dois corpos, não vamos entrar em grandes detalhes sobre eles, mas apenas para a gente refletir sobre essa afirmativa, que o nosso envoltório, nós espíritos, temos dois envoltórios, o corpo espiritual e o corpo biológico. Os nossos envoltórios, eles, a materialidade deles diminui à medida que o espírito se purifica. Vamos entender isto. Para o nosso corpo físico, nosso corpo biológico, se nós olharmos na história da humanidade, o início do surgimento do homem na face da Terra, nós vamos ver que a matéria, a estrutura orgânica do ser humano daquela época para a estrutura orgânica de hoje, embora não houvessem mudanças, vamos dizer, nas partes, cabeça, tronco e membros,
Mas houve mudança na ossatura, nos tecidos, eram corpos muito mais pesados, muito mais densos do que este nosso corpo físico que temos agora. Até em razão da utilidade. Eram épocas de tudo braçal, tudo manual, e então o homem desenvolvia, vamos dizer, uma massa muscular maior, as estruturas eram mais sólidas pela solicitação do tipo de vida. Hoje o homem mais intelectualizado, esse Homo sapiens sapiens, que é o homem do intelecto, é o homem que usa mais a capacidade de pensar do que a força física, ele é capaz de criar máquinas que substituam sua força física em determinados trabalhos a serem realizados. Então isso tudo fez com que o homem fosse perdendo essa rudeza, essa grosseiria do corpo, e a sua matéria fosse ficando mais delicada. Então um corpo humano de hoje, século 21 que nós estamos, 20, né? Não, 21, estamos no século 21, estou perdida nos séculos. Esse corpo que nós temos hoje, ele é muito mais delicado do que de milênios atrás, quando caminhávamos aí pelas furnas, pelas montanhas, pelas dificuldades terrenas que enfrentávamos. Claro, menos matéria, menos densidade, menos massa e mais intelectualidade. É esta a trajetória do nosso corpo. E pelo que os espíritos dizem, na medida em que vamos nos depurando, que vamos, eles usaram a palavra, nos purificando, porque o nosso corpo, ele é constituído pela matéria da Terra, né? Os elementos químicos que a Terra traz consigo é que fornecem o elemento para a formação orgânica do nosso corpo. Assim, na medida em que não vamos precisando de tais ou quais elementos químicos e vamos, por solicitação, exigindo outros, talvez mais leves, mais sutis, mais delicados ou mais energéticos, quem sabe, menos denso, mais energéticos, isso tudo vai causando alterações no nosso corpo físico. O nosso corpo físico hoje, ele já tem órgãos que em desuso, né? Nós vemos a questão do apêndice, na alça intestinal, o apêndice, supõe-se que no passado ele foi útil, hoje não seria mais. Então nós temos algumas coisas no corpo que estão caindo no desuso, não havendo a solicitação, tende a se atrofiar e desaparecer. Então o corpo vai ficando mais puro de elementos e do que ingerimos, do metabolismo, do que produzimos, mais energético. Essa é uma mudança. Esta mudança também ocorre no corpo espiritual? Sim, essa mudança também ocorre no corpo espiritual. Os corpos espirituais também são formados pela matéria do planeta, os mesmos elementos químicos. Claro que numa vibração diferente da do corpo físico, menos denso, uma vibração mais sutil, portanto eles são mais leves do que esse, mas ainda tem peso específico, tem massa. O corpo espiritual tem peso específico, tem massa, e isto vai sofrendo alteração na medida em que vamos nos purificando. A matéria do planeta vai mudando na solicitação do que precisamos ou não, elementos químicos novos vão surgindo, outros vão entrando em recesso, se a gente pudesse dizer assim, e por conta disso nós também temos um corpo espiritual formado por elementos planetários mais sutis, mais leves. Então estaremos vestindo esta matéria, né, que foi a pergunta, que é a questão, a nossa encarnação, a materialidade do nosso envoltório, ela vai diminuindo na medida em que vamos
nos purificando. Não estamos mais precisando dessa carne densa. Estaremos em campos vibratórios diferentes, continuando a nossa caminhada. E aí ele, no capítulo, na mensagem de São Luís, ele vai falar de algumas condições para que a gente entenda. Em mundos mais avançados do que a Terra, mundos mais evoluídos, menos compactos, menos densos que o planeta, menos pesado e menos grosseiro, também será o nosso corpo. O mundo é mais adiantado, os elementos químicos que compõem são diferentes, há mais campos energéticos, o nosso corpo sofrerá mudança de acordo com os elementos que compõem estes mundos. Então poderíamos até manter a mesma, vamos dizer, formatação, cabeça, tronco e membros, porém mais leves, mais sutis, mais translúcidos, mais energéticos, seres de luz. Poderíamos pensar isso, porque é o que estaria sendo oferecido. E não é assim que nós vimos muitas vezes as aparições, fosse de Jesus, de espíritos nobres que se manifestaram com corpos luminosos. Talvez de onde eles estejam vindo, esse é o corpo natural, que todos ali também estão portadores. Assim, consequentemente, estaremos menos sujeitos, nossos corpos estarão menos sujeitos às vicissitudes. Várias vezes no Evangelho, a gente ouve essa palavra, vicissitudes. Nossos corpos estão sujeitos a vicissitudes. Nossa vida está sujeita a vicissitudes. E o que são vicissitudes? As vicissitudes são uma sequência de transformações, uma sequência de mudanças. Então, voltando à ideia do homem pré-histórico para o homem atual, né? Trazendo aqui do Homo erectus para o Homo sapiens, olha quantas mudanças, que sequência de mudanças a forma humana sofreu. Que sequência de mudanças nosso corpo espiritual também sofreu. Essas são as vicissitudes. A sequência de mudanças dentro dessa experiência. Então, se menos pesado, menos denso, menos material, menos necessidade de mudança, menos necessidade de transformação. Ele já está transformado, já chegou a um nível diferenciado. Num grau mais elevado do que os mundos avançados, num grau mais elevado, o corpo será diáfano, luz, leveza, uma pluma, uma coisa diáfana, translúcida. O corpo será diáfano, quase fluídico, desmaterializando-se de grau em grau. Acaba por confundir-se com o perispírito. O corpo, que seria biológico, de locais muito elevados, de outros mundos mais avançados, a matéria é tão sutil que ela quase se fundiria ao corpo espiritual, ficando nesse nível de densidade. O corpo de Jesus, o corpo biológico de Jesus, tinha a mesma origem do nosso, é a vestimenta que o planeta oferece. Mas o corpo espiritual de Jesus era tão translúcido, tão sutil, que quando aquela mulher hemorroíça tocou, e nem tocou o seu corpo físico, o seu corpo biológico, tocou a barra da sua vestimenta, daquilo que cobria o seu corpo biológico, da matéria terrena que cobria o seu corpo biológico, que eram os tecidos da sua roupagem. Quando ela tocou aquilo, o corpo fluídico dele, que era muito extenso, né, e uma vibração muito grande, ele questiona: quem me tocou? Ele sentiu. Ela não tocou o seu corpo carnal, nem o seu corpo espiritual, vamos dizer, materialmente falando,
Mas ele sentiu esse toque, porque o corpo espiritual dele era expandido. Era esse corpo diáfano, expandido. Então ele disse, quem me tocou? Aí perguntou, mas Senhor, no meio de toda essa gente, todo mundo está te tocando. Aquela mulher tocou de uma forma diferente. Todos queriam tocar para curar, mas aquela mulher tinha uma necessidade tão grande, e tinha um sofrimento tão denso, que ao tocar ela sugou desse corpo espiritual dele um quantum energético que harmonizou o corpo espiritual dela e, consequentemente, o corpo físico respondeu curando da doença. Então, ele disse assim, não, alguém me tocou porque de mim saiu um fluido ou uma virtude, como temos em algumas traduções. Então, quando ele diz de mim saiu um fluido ou saiu uma virtude, é porque o corpo fluídico foi sugado por ela, uma criatura que estava numa condição de vaso comunicante, onde precisa acertar os níveis dos vasos. E foi isso que aconteceu com ela, e que Jesus mostra então a questão desses corpos que podem se conectar, podem fazer uma transfusão energética, que foi o que aconteceu nesse caso. Então continua o Evangelho a nos dizer que, de acordo com o mundo em que é chamado a viver, o espírito se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. Nunca ele vai estar sem um envoltório. O envoltório poderá ser cada vez mais sutil, cada vez mais energético, cada vez mais luz, mas sempre existirá este quantum de energia protegendo o espírito no meio material em que ele está vivendo. Então, do ponto de vista material, como da Terra, né, a matéria como na Terra, desse ponto de vista, a encarnação se limita aos mundos inferiores, quer dizer, essa densidade aqui é correspondente a mundos ainda de muita matéria muito densa, é um mundo inferior ainda. E depende do espírito libertar-se mais rapidamente da encarnação pela sua purificação. Então, da necessidade de estar voltando à Terra para aqueles, sim, que mereceram, porque a purificação no sentido de não absorver, não atrair partículas densas, não atrair partículas pesadas, que vão compor o corpo espiritual e vai se refletir no corpo biológico. Então, na medida em que vamos nos tornando pessoas mais puras, espíritos com vibrações mais elevadas, não atrairemos as mesmas partículas densas. Com isso, não teremos corpos espirituais e físicos densos também. Será tudo mais suave, tudo mais sutil. E não precisaremos, consequentemente, estar nesta terra, porque aqui vencemos a condição que ela nos oferecia de experimentação. Poderemos alçar voos mais altos para mundos mais elevados com uma densidade material mais suave e um campo vibratório energético muito mais atuante. Então é isto que nós estamos como viajantes do espaço, né? Nós estamos indo de um lugar para outro. Daí Jesus dizer mesmo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Ele está garantindo todas essas coisas que nós temos agora, refletido um pouquinho sobre ela. Então fala-se no texto do Evangelho a respeito do perispírito, que é uma palavra da nomenclatura, um vocábulo usado na literatura espírita. Peri significa periferia, por fora. Perispírito, por fora do espírito. Então, aquilo que reveste o espírito, que é o chamado por muito um corpo de luz, um corpo fluídico. Esse é o perispírito, uma matéria diferenciada da matéria orgânica quando encarnado. E na questão 187 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos?
Por exemplo, tudo que, substâncias que vão formar o nosso perispírito aqui na Terra, nosso corpo espiritual aqui na Terra, é a mesma que existe em todos os mundos deste universo de Deus? E eles respondem não. É mais ou menos etérea, passando de um mundo para outro, o espírito se reveste da matéria que lhe é própria, a matéria que é própria daquele habitat, com a rapidez do relâmpago. Então é como se ele, vamos pensar uma rede de internet, cai a internet, desconecta todo mundo, instantaneamente volta a internet e reconecta aqueles que estão possíveis de serem reconectados. Então, nessa transferência de um para outro lugar, é nessa velocidade. É como se caísse a internet, despencasse tudo que era matéria, vamos dizer, do planeta Terra, e instantaneamente reconecta, porque o espírito viaja na velocidade do pensamento, que é muito maior que a velocidade do som, muito maior. O pensamento, a velocidade é maior que a do som e maior que a da luz. Então, nós vemos assim, instantaneamente, ele captando matéria do outro habitat para refazer a sua estrutura, para refazer a sua condição de apresentação. Deixa eu ver o que o Alexandre está pedindo aqui. Tia, com a evolução da humanidade, a expectativa de vida aumentou bastante. Teoricamente, vivenciamos mais experiências terrenas em cada existência. Esse aumento de tempo de vida influencia na evolução espiritual? Com certeza, se nós aproveitarmos. Nós estamos com longevidade. A época de Jesus, idade de 30, 40 anos, era velho. Nós vemos isso na narrativa de Lucas, preocupado com a mãe dele que está velha, ele está achando que ela já vai morrer, e ela tem 35 anos na ocasião. Ela o teve com 14, ele está com 21 e ela está com 35. Ele acha que ela está velha, que ela vai morrer. Então a nossa longevidade, por questões mesmo de qualidade de vida, das estruturas materiais, desse progresso intelectual que nos favorece com um pouco mais de condição, da evolução da medicina terrena, que nos permite fazer uma medicina preventiva. Hoje nós temos esse luxo de uma medicina preventiva, né? Não só a curativa, mas a preventiva, aquela que nos permite, então, estarmos bem. Fazemos as recomposições hormonais, fazemos recomposições dos minerais, das vitaminas. Então, estamos cuidando da nossa matéria e é nossa obrigação, cuidar do corpo e da alma. Só que este corpo que nós estamos cuidando para viver um tanto mais, para se estender na experiência reencarnatória que estamos tendo, ele será de grande valia como resultado de uma evolução espiritual, junto com a evolução da matéria, uma evolução espiritual, se nós aproveitarmos bem esta oportunidade. Se nós aproveitarmos para aprender, para conhecer, os conhecimentos são importantes, nós precisamos desenvolver o intelecto, os sentimentos, as emoções, dando qualidade nova a tudo isso. Então, viver é uma arte. E se nós aproveitarmos e fizermos bem esta arte, de acordo com a proposta evolutiva, puxa, nós vamos sair daqui aproveitando tanto. Mas existem aqueles que estão vivendo na longevidade de hoje, né, na média de idade já bastante avançada, e desencarnam do jeitinho que chegaram, como a pessoa que não aproveitou muito. Então, a nossa longevidade não significa em termos de igualdade com a nossa evolução material e a evolução espiritual. Não é a mesma coisa. Elas precisam se equilibrar. Nós estamos evoluindo materialmente, mas precisamos evoluir espiritualmente, desenvolvendo inteligência, sentimentos, emoções, as questões do aprendizado, das boas ações. Aí sim, aí nós viveremos. Quer dizer, nós estamos tendo uma oportunidade de ouro, porque ao estendermos a nossa vida na matéria, estamos estendendo o tempo de aprendizado,
de prática, de tarefas que estamos tendo oportunidade de realizar. Onde quer que estejamos, façamos o bem sempre. Sempre. Ao fazermos o bem, nós estamos dando uma qualidade à nossa vida. Não é só a quantidade de tempo de vida, é qualidade de tempo na vida. Nós precisamos somar quantidade e qualidade. E aí estaremos, se Deus quiser, merecendo esse tempo a mais que estamos tendo. Nós estamos vendo, sim, a humanidade atingir idades bastante avançadas, o número de pessoas que atingem 100 anos aumentou bastante, o número de pessoas de 80, hoje nós falamos de 80 anos, e as pessoas com 80 anos não se sentem velhas, a grande maioria se sente com toda a energia possível, né? Ela se sente vivendo, ela se sente plena na vida. Antigamente, com 50 já era muito velho, muito velho. Hoje não. Hoje não nos sentimos assim, procuramos cuidar em todas as formas de vida. Bem, voltando então às questões do perispírito, o perispírito então sofre transformações sucessivas, porque nós vimos que é pertinente à matéria, ao campo vibratório, à densidade do mundo, então ele vai sofrendo também as transformações. E eteriza-se cada vez mais até a purificação completa, até ele tornar-se luz, energia, que vai se fundir, que vai se misturar. Então nós vemos que ele vai se eterizando, tornando cada vez mais etéreo, cada vez mais delicado, cada vez mais translúcido, até a purificação completa que constitui a natureza dos espíritos puros. Por isso que a gente, quando ouve falar, ou vê, né? O homem não tinha outro meio. Ele, com certeza, homens viram e registraram através de pinturas, de descrições, os anjos, que são espíritos puros que vêm nos visitar. E como eles viram e como eles poderiam representar? Claro que com asas, porque já que eles flutuavam e o homem não concebia flutuar de outra forma, estar no éter, ele tinha que pôr asas para identificar como os pássaros, a capacidade de permanecer no ar. Também auréolas, que significam a irradiação, a luz, a irradiação do perispírito, luminescências, raios de luz, tudo isso o homem registrou em pinturas, em esculturas, foi o que ele viu e como ele pôde narrar para que os outros tivessem ideia daquilo que ele viu, quer fosse na pintura, quer fosse nas descrições, quer fosse nas esculturas. Ele trazia essa informação para o ser humano poder também ter uma ciência do que estava acontecendo. Então, o perispírito ele vai se tornando cada vez mais rarefeito, que é a qualidade dos espíritos puros. Não ficam presos aos mundos em que estagiam. Podem viajar por toda parte, os espíritos puros, eles não estão presos a um mundo. Os espíritos puros, eles estão pelo universo, vão por toda parte e onde quer que forem chamados pelas missões que lhes são confiadas. São os filhos de Deus com capacidade de serem mestres e vão atender ao chamado divino em qualquer parte deste universo para ajudarem aos outros que estão apenas começando, aos outros que estão engatinhando, são aqueles que vão dar conta das missões que lhes são confiadas. Então é muito bonito a gente poder observar tudo isso. E aí existe uma condição do perispírito na erraticidade. Então o que é a erraticidade? É o período de tempo entre a desencarnação e uma próxima reencarnação. Esse período vivido no mundo espiritual é chamado de erraticidade. Não é que é um espírito errante porque ele é ruim, porque dá a impressão de andarilho, de errante, de gente que não tem pouso, não tem morada. Não é nesse sentido negativo ou depreciativo da palavra.
A erraticidade é um estado de vida onde ele está fazendo aprendizado em vários locais. Nós vimos André Luiz começar na região umbralina, depois ele foi para Nosso Lar. E em Nosso Lar ele esteve no hospital, depois ele foi para ajudar nas câmaras retificadoras, depois ele está indo agora para o conglomerado de Os Mensageiros. E assim ele passa períodos em cada um desses locais, aprendendo e servindo, até a próxima oportunidade reencarnatória. Então a erraticidade é toda essa vivência que fazemos quando libertos da carne. Então é o intervalo entre as existências corporais, uma e outra é a erraticidade. A situação do espírito nesta condição está em relação com a natureza do mundo a que o liga o seu grau de adiantamento. Por isso que na erraticidade nós vemos a condição de alguns estarem em regiões mais densas, mais escuras, mais difíceis, outros em regiões luminosas, porque é de conformidade com o grau de adiantamento. E o corpo espiritual estará adequado a estes habitats, onde cada um está, para ele alçar condição. Vamos lembrar uma cena. No livro Nosso Lar, André Luiz queria muito reencontrar a mãe. E ele não sabia onde ela vivia, ele queria muito ver onde ela vivia. E ele tem uma oportunidade. No momento, como nós dissemos para a Cláudia, durante o sono nós nos desdobramos e vamos ao encontro desses entes queridos. André Luiz fez a mesma coisa estando desencarnado. Em Nosso Lar, ele adormece, depois de uma longa jornada de trabalho, de ajuda, o cansaço vence, ele adormece e ele se desdobra. Olha, ele está deixando a camada mais superficial do perispírito, que é o corpo espiritual, pertinente à região de Nosso Lar, ele está deixando ali, descansando, e ele se desdobra numa segunda camada, num nível mais suave. E é com este corpo mais suave que ele pode alçar voo e chegar até onde sua mãe vive, que era uma dimensão energética mais sutil, matéria mais suave, mais luminescência. Então ele tem essa oportunidade de fazer um desdobramento, deixar aquele mais denso para, com um corpo mais sutil, poder estar junto dela. Então a gente vê aqui que depende do grau de adiantamento. E a criatura será, na erraticidade, mais feliz, mais livre, mais esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Desmaterializado é menos matéria, e não é só menos matéria, é menos apego a tudo que foi vivido. Quanto menos apego, mais possibilidade de ir adiante. O apego é como um grilhão que nos prende, algemas que nos prendem a esse passado. Então, quando conseguimos olhar para isso tudo com naturalidade, sem o excessivo apego, nós podemos seguir adiante. Nós temos o exemplo no próprio André Luiz, que vai visitar a família, a quem ele estava ligado. Mas ele precisou ir, ele precisou ver os acontecimentos, ele precisou se desapegar daquela ideia de ser o responsável por todos eles, para ele poder alçar outros voos, seguir outros caminhos, ir adiante, aprendendo um pouco mais. Então, essa questão 24 falava exatamente disso. E nós temos o item 25, que fala da necessidade da encarnação. Nós vimos a questão de quais eram os limites da encarnação. Então não há limites, cada um vai estipular o seu ritmo. Cada um estipula o seu ritmo. Mas tem necessidade, existe uma necessidade, não tem limite, mas existe uma necessidade de estarmos vestindo a carne.
E a pergunta feita foi essa: a encarnação é uma punição? E somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? Os espíritos bons não precisam mergulhar na carne, encarnar? E os espíritos respondem: primeiro, a passagem pela vida corpórea é necessária para que possam realizar com a ajuda do elemento material os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. Porque Deus não nos confiou somente a nós a responsabilidade da nossa própria evolução, do nosso próprio crescimento. Ele também confiou a nós a responsabilidade de zelarmos pelos outros, de zelarmos pelo planeta, de zelarmos pelos animais, pelos vegetais. Nós temos tarefas que envolvem outras criaturas, outros seres. Então, estar aqui no palco da vida não é somente por nós, mas é por todos os que nos cercam, sejam os humanos ou os inumanos, os nossos vegetais, nossos minerais, nossos animais. Não importa, temos responsabilidade, temos tarefas que Deus nos confiou do progresso. Isso é para agilizarmos o progresso do mundo, o progresso das outras criaturas. Então precisamos estar aqui, senão nem Jesus teria vindo. Ele mergulhou na carne para nos ajudar. Ele veio até nós para nos ajudar, para dar testemunho e para mostrar caminhos à humanidade naquele período. Então temos esse compromisso com o planeta. Temos a tarefa por nós mesmos, pelas atividades que nos vemos obrigados a desempenhar. Para nosso crescimento, para nossa melhoria. Nós temos atividades que vão fazer com que a gente amadureça e que desenvolve a nossa inteligência, porque é só assim que vamos desenvolver a inteligência. Senão, não desenvolveríamos, se não a usássemos para alguma coisa. Então, Deus concede a todos o mesmo ponto de partida. Por isso que diz que Ele nos criou simples e ignorantes. A mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. É como se estivéssemos numa escola, todos passarão pelo mesmo currículo, todos passarão pelas mesmas séries, todos cumprirão a disciplina da escola. Então, isso é para todos. Todo privilégio na vida seria uma preferência, e toda preferência seria uma injustiça. Se Deus poupasse alguns da experiência, ele seria injusto, porque ele estaria poupando alguns e deixando que os outros passassem pelas dificuldades. A primeira tarefa que Deus impõe, dizendo que a encarnação é para o espírito apenas algo transitório, mas a primeira tarefa que ele impõe nessa transitoriedade de vida é com relação no princípio da existência, como uma prova que farão do seu livre-arbítrio. Então, estamos aqui para passar por provas, para nos aplicarmos, para melhorarmos. Então, aos que executam as tarefas com zelo, com cuidado, com atenção, e esses sobem rapidamente, tiram notas boas, vão rapidamente, de maneira menos penosa, vão subindo os degraus da iniciação, como aquela escada de Jacó que é falada lá no Antigo Testamento. Vamos degrau por degrau, na medida em que estamos nos aprimorando. E os que fazem mau uso da liberdade retardam o seu progresso, se prejudicam. Aquele que não se aplica se prejudica, ele retarda na sua própria evolução. E é assim, então, que por sua obstinação eles podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnação. E para ele, que fica patinando na mesma situação, a reencarnação se transforma num verdadeiro castigo. Ele sente como um castigo, como um aluno que não se aplicava, não estudava, fazia a prova, aí ia para a segunda época, aí era reprovado e ele tinha que rever a mesma matéria, então ele achava que era um castigo. Mas não era um castigo, foi ele que não se aplicou.
Ele que não se adequou à necessidade e agora tem que fazer tudo de novo, tem que repetir tudo de novo. E aí parece castigo, mas não se trata verdadeiramente de um castigo. Nós vamos parar por aqui, não completamos esse item ainda, esse item de número 25, a necessidade da encarnação para nós, mas é um capítulo fantástico que nos ajuda a entender um pouquinho mais da razão de ser do nosso existir na Terra. Queremos lembrar os amigos que hoje, e vai propaganda gratuita para a TV Record, que hoje inicia, agora está iniciando às 21 horas, um programa tratando da Bíblia. Então, quem tiver interesse em conhecer a Bíblia, vale assistir o programa, porque será um programa semanal com os livros da Bíblia. Eu acho que nós teremos muito aprendizado e um bom proveito. Que Deus nos ajude, que Jesus nos ilumine, e vamos fechando a nossa noite com uma oração em serviço de Emmanuel, que diz: Deus de eterna bondade, ensina-me a viver, a doar do que eu tenha, sem contar o que faça, a trabalhar servindo, sem exigir repouso, a compreender os outros, sem ferir a ninguém, a nunca desertar dos deveres que assumo e a entender que nos dás o que julga melhor para nós. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e até amanhã, se Deus quiser, quando aqui estaremos com mais uma parte da obra Pão Nosso. Fiquem bem, fiquem em paz, que os lares sejam iluminados e as nossas consciências também.